Olá, eu sou o Everton, analista de testes da Eagle Tecnologia, e hoje apresentarei as principais melhorias da versão 2024.002 do Eagle Gestão. Nesta versão, a consulta de tipos fiscais de meios de pagamento foi alterada. Foram feitos vários melhoramentos na tela de composições. O processo de emissão de boletos híbridos do Sicoob foi ajustado para ficar compatível com a API de cobrança bancária V3. Além disso, foi implementado o envio automático de DFE por e-mail e incluído o cálculo de ICMS diferido na NFE. Então assista o vídeo para conhecer as principais funcionalidades da nova versão do Eagle Gestão. Para iniciar, falarei sobre o melhoramento realizado no cadastro de meios de pagamento, onde foi necessário modificar a consulta de tipos fiscais de meios de pagamento, devido ao informe técnico 2024-002 que foi disponibilizado pela Cefaz, com o intuito de atualizar a tabela de meios de pagamento que é utilizada na emissão de NFE e NFCE. E para que o sistema fique adequado à legislação, foram feitas as seguintes alterações nesta consulta. Alterada a descrição do tipo fiscal crédito loja para cartão da loja, private label, crediário digital, outros crediários. Alterada a descrição do tipo fiscal pagamento instantâneo Pix para pagamento instantâneo Pix dinâmico. Este é o tipo fiscal que deve ser usado quando a empresa utilizar o Pix integrado ou gerar o QR Code para pagamento na maquininha. Criado o tipo fiscal duplicata mercantil. Criado o tipo fiscal pagamento instantâneo Pix estático, que deve ser utilizado quando a empresa utiliza o QR Code estático para recebimento via Pix. Foi adicionado a coluna Observação, que contém uma explicação quando necessário sobre o tipo fiscal. E no rodapé da tela de pesquisa foi inserido um detalhamento das colunas Descrição e Observação. Passando para as alterações feitas no módulo de estoque. Nesta versão, foram feitos vários melhoramentos na tela de composições, com o intuito de melhorar a usabilidade e facilitar a manutenção da mesma. E eu vou apresentar as alterações feitas a você. Vou iniciar falando das alterações feitas na aba Geral. Foi alterado para que, se o usuário digitar uma data inválida, este campo seja limpo assim que ele clicar em qualquer outro campo. Foi tratado para que, se o usuário digitar uma hora inválida no campo hora ou término, os campos citados sejam limpos quando ele clicar em qualquer outro campo. Já no grid componentes, foram feitas as seguintes alterações. Foi adicionada a linha de pesquisa avançada no grid de componentes. Assim, o usuário poderá pesquisar por qualquer um dos campos do grid, exceto pela coluna item. Por exemplo, na coluna código, vou inserir o valor 145 e pressionar Enter. E veja que no grid de componentes ficou apenas o produto filtrado. E com o item filtrado, podem ser feitas alterações na quantidade, bem como o custo unitário e total. E após remover o filtro, o dado permanecerá como alterado. Também foi alterado para que, quando o componente possuir uma unidade de medida que não seja fracionária, e o usuário inserir um valor fracionado na coluna quantidade, o sistema trunque ou arredonde a quantidade para o inteiro mais próximo. Para exemplificar, vou utilizar esse componente que não possui unidade fracionária. Aqui na coluna quantidade, vou informar 1,3 e vejo que o valor mudou automaticamente. Agora, vou informar 1,6 e veja que o valor mudou automaticamente para 2. Outra alteração feita foi em relação à validação de quantidade máxima. Desta forma, caso o usuário informe um valor maior do que a quantidade máxima permitida, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela, informando a quantidade máxima permitida por item e instruindo que seja informado um valor válido para realizar a operação. Esta mensagem será exibida sempre que ele tentar interagir com a tela, até que ele altere para uma quantidade permitida.
Também foi modificada a validação quanto ao valor máximo permitido para o custo unitário total. Desta forma, caso o usuário informe um valor maior do que o máximo permitido, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela, informando o valor máximo permitido por item e instruindo que seja informado um valor válido para realizar a operação. Esta mensagem será exibida sempre que ele tentar interagir com a tela, até que ele tente alterar para um valor máximo permitido. Em relação às alterações dos campos do rodapé, foi alterado para que os campos despesas unitárias, percentual de perda, quantidade bruta e quantidade líquida fiquem desabilitados enquanto não tiver sido selecionado um produto. Desta forma, o usuário não conseguirá interagir com tais campos. Além disso, foi modificado para que quando o usuário informar no campo quantidade bruta, uma quantidade que faça com que a coluna quantidade de algum componente ultrapasse a quantidade máxima permitida, seja exibida uma mensagem como a que aparece na tela, informando a quantidade máxima permitida por item e instruindo que seja informado um valor válido para realizar a operação. E enquanto não for informado um valor aceito no campo quantidade bruta, esta mensagem continuará sendo exibida. Também foi incluída uma validação para o valor máximo de uma composição, para que o usuário só consiga salvar se o custo total for menor que o valor máximo suportado pelo sistema. Caso o custo total seja maior que o máximo permitido, ao salvar será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela, que informa que não foi possível salvar a composição pelo fato do custo total calculado exceder o valor máximo suportado pelo sistema. E o campo percentual de perda foi modificado para aceitar no máximo o valor 100%. Assim, se o usuário informar um valor maior que este, o sistema mudará para 100% automaticamente. E por fim, foi tratado para que a opção Emitir ordem de produção fique habilitada apenas se houver composição cadastrada. E é importante frisar que os demais comportamentos da tela de composição permanecem como em versões anteriores. Seguindo com as alterações da versão, falarei sobre a inclusão da compatibilidade com a API de cobrança bancária V3 do Sicob. O Sicob descontinuou a API de cobrança bancária V2, que é utilizada para realizar operações com boletos híbridos no Eagle Gestão. Desta forma, as empresas que já possuem cadastro na API V2 continuarão conseguindo utilizá-la. Porém, as empresas que ainda não haviam realizado o cadastro na API V2 não conseguirão mais fazê-lo. Com isso, foi necessário fazer a integração do Eagle Gestão com a API de cobrança bancária V3 do Sicob. Para isso, na aba Integração do Cadastro de Carteira de Cobrança, foi adicionado o combo Versão API. Este campo servirá para indicar qual versão da API deve ser utilizada para realizar operações com boletos híbridos do Sicob. E as opções disponíveis são Cobrança Bancária V2 e Cobrança Bancária V3. O campo Versão API será limpo e desabilitado se o tipo da carteira for boleto comum, se não tiver conta corrente selecionada e se for selecionada uma conta corrente com código do banco diferente de 756, Sicob. Durante a atualização, no campo Versão API de todas as carteiras de cobranças híbridas vinculadas a uma conta corrente do Sicob, será inserida a Cobrança Bancária V2, visto que para quem já tinha aplicação com esta versão cadastrada, conseguirá utilizar o módulo de boletos híbridos normalmente. Além disso, no gerenciador de boletos híbridos, foi ajustado para que as operações com boletos híbridos sejam feitas conforme a versão da API da cobrança bancária configurada. Desta forma, será possível fazer operações com boletos híbridos utilizando a API de cobrança bancária V2 e a API de cobrança bancária V3. Continuando, nesta versão foi incluída a funcionalidade de envio automático de NFE e CTE por e-mail após a autorização.
Para incluir esse recurso no sistema, em Sistema, Configurações, Fiscal, Configurações DFE, foi criada a opção Enviar NFE ou CTE automaticamente por e-mail após a autorização. E após a atualização, essa opção estará desmarcada. Quando essa opção for marcada, o sistema validará se as configurações de e-mail estão preenchidas. Caso não estejam, quando o usuário clicar em Salvar, será mostrada uma mensagem como que aparece na tela, informando que para salvar as informações, as configurações de e-mail devem ser preenchidas e as configurações não serão salvas. Agora, se as configurações de e-mail estiverem preenchidas, será possível marcar esta opção e salvar as configurações. Em relação à NFE, sempre que a opção Enviar NFE ou CTE automaticamente por e-mail após autorização estiver habilitada, quando uma NFE for autorizada, será enviado um e-mail para o cliente ou fornecedor associado à NFE. Isso acontecerá após a transmissão da NFE pela tela de entrada, saída e gerenciador de NFE. Para demonstrar, vou acessar a tela de saídas e fazer a transmissão de uma NFE. Então, eu já tenho aqui uma NFE lançada. Para transmiti-la, vou clicar em Menu e selecionar a opção NFE Transmitir. Veja que o sistema realiza a transmissão, o envio da NFE por e-mail e logo após mostra o DUNF. E se ocorrer alguma falha durante a tentativa de envio do e-mail, será exibida uma mensagem que informe ao usuário o que ocasionou a falha no envio do e-mail. Assim, a NFE será transmitida, mas o e-mail não será enviado. Logo, o usuário deverá fazer o envio do e-mail manualmente. Uma situação que fará com que o sistema exiba uma mensagem de alerta é o caso do cadastro do cliente ou fornecedor associado à NFE estar sem o endereço de e-mail. Para mostrar, tem essa saída lançada em que no cadastro do cliente não possui e-mail. Então vou clicar em Menu, selecionar a opção NFE Transmitir. Veja que o sistema realiza a transmissão e tenta enviar o e-mail. E como não existe e-mail no cadastro do cliente, mostra uma mensagem como é que aparece na tela, informando que não foi possível enviar o e-mail. E ao clicar em OK, o DUNF será mostrado. Passando para o envio automático de e-mail após a transmissão do CTE. Sempre que a opção Enviar NFE ou CTE automaticamente por e-mail após a autorização estiver habilitada, quando um CTE for autorizado, será enviado um e-mail para o tomador associado ao CTE. Para demonstrar, vou acessar o gerenciador de CTE e fazer a transmissão de um CTE. Aqui, vou selecionar este CTE, clicar em Menu e selecionar a opção Transmitir e confirmar. Veja que o sistema realiza a transmissão e logo após o envio do CTE por e-mail. E se ocorrer alguma falha durante a tentativa de envio do e-mail, será exibida uma mensagem que informa ao usuário o que ocasionou a falha no envio do e-mail. Assim, o CTE será transmitido, mas o e-mail não será enviado. Logo, o usuário deverá fazer o envio manualmente. Uma situação que fará com que o sistema exiba uma mensagem de alerta é o caso do cadastro do tomador associado ao CTE estar sem o endereço de e-mail. Para mostrar, tenho este CTE lançado em que no cadastro do tomador não possui e-mail. Vou clicar em Menu, selecionar a opção Transmitir e confirmar. Veja que o sistema realiza a transmissão e tenta enviar o e-mail. E como não existe e-mail no cadastro do tomador, mostra uma mensagem como a que aparece na tela, informando que não foi possível enviar o e-mail. Vale ressaltar que o sistema não valida se o e-mail informado no cadastro do cliente ou fornecedor realmente existe. Logo, se for informado o e-mail incorreto, o sistema irá considerar que o e-mail foi enviado.
Então, é indispensável que a empresa monitore o e-mail configurado como remetente nas NFS e CTS, para certificar de que não houve falha na entrega do e-mail. E para facilitar o monitoramento dos DFEs enviados por e-mail, o relatório de notas fiscais enviados por e-mail foi modificado da seguinte forma: o nome dele foi modificado para DFEs enviados por e-mail. Foi incluído o filtro CTE, e quando o usuário clicar na lupa, será exibida a consulta de conhecimento de transporte eletrônico, que mostra apenas os CTEs autorizados ou cancelados que foram enviados por e-mail. O filtro Saídas foi alterado, e agora, quando o usuário clicar na lupa deste campo, será exibida a consulta de saídas emitidas, que mostra apenas as NFS autorizadas ou canceladas que foram enviadas por e-mail. O filtro Entradas foi alterado, e agora, quando o usuário clicar na lupa deste campo, será exibida a consulta de entradas emitidas, que mostra apenas as NFEs autorizadas ou canceladas que são de emissão própria e que foram enviadas por e-mail. Foi inserido o filtro Tipo DFE, com as opções CTE e NFE. Foi incluído o filtro Situação, com as opções Autorizado e Cancelado. E quando o usuário visualizar este relatório, verá as seguintes informações: Tipo DFE, que indica se o documento é uma NFE ou um CTE. Número do documento, que mostra o número do documento fiscal da NFE ou CTE. Data de emissão, que mostra a data de emissão da NFE ou CTE. Situação, que mostra se o DFE está autorizado ou cancelado. Fornecedor ou cliente, que mostra a razão social do cliente no caso de NFE de saída, ou do fornecedor no caso de NFE de entrada, ou do tomador no caso de CTE. E-mail, que mostra o e-mail do cliente, fornecedor ou tomador que estiver no cadastro destes. Data envio, que mostra a data que a NFE ou CTE foi enviada por e-mail. Total registros, que mostra a quantidade de DFE que foi listada no relatório. Também foi criado o relatório DFEs autorizados não enviados por e-mail. Neste relatório, terá todas as NFEs de entrada que foram de emissão própria e de saída que estiverem autorizadas ou canceladas e que não foram enviadas por e-mail, e também os CTS que estiverem autorizados ou cancelados e que não foram enviados por e-mail. Este relatório possui os filtros Data Saída, para que o usuário possa filtrar as notas fiscais de saída pela data de saída. Data Entrada, para que o usuário possa filtrar as notas fiscais de entrada pela data de entrada. Data Emissão, para que o usuário possa filtrar as NFEs e CTEs pela data de emissão. CTE. Quando o usuário clicar na lupa deste campo, será exibida a consulta de conhecimento de transporte eletrônico, que mostra apenas os CTEs autorizados ou cancelados e que não foram enviados por e-mail. Saídas. Quando o usuário clicar na lupa deste campo, será exibida a consulta de saídas emitidas, que mostra apenas as NFEs autorizadas ou canceladas que não foram enviadas por e-mail. Entradas. Quando o usuário clicar na lupa deste campo, será exibida a consulta de entradas emitidas, que mostra apenas as NFEs autorizadas ou canceladas que são de emissão própria e que não foram enviadas por e-mail. Tipo DFE. Um combo com as opções CTE e NFE. Situação. Um combo com as opções autorizado e cancelado, para que o usuário possa selecionar a situação do documento.
E quando o usuário visualizar este relatório, verá as seguintes informações. Tipo DFE, que indica se o documento é uma NFE ou um CTE. Número documento, que mostra o número do documento fiscal da NFE ou CTE. Data emissão, que mostra a data de emissão da NFE ou do CTE. Situação, que mostra se o DFE está autorizado ou cancelado. Fornecedor ou cliente, que mostra a razão social do cliente, no caso de uma NFE de saída, ou do fornecedor, no caso de uma NFE de entrada, ou do tomador, no caso de CTE. E-mail, que mostra o e-mail do cliente, fornecedor ou tomador que estiver no cadastro destes. Total registros, que mostra a quantidade de DFE que foi listada no relatório. Falarei agora sobre o cálculo do ICMS diferido na NFE, que foi implementado no Eagle Gestão. E para incluir este recurso ao sistema, foram necessárias várias alterações. Uma das alterações foi que aqui na aba de tributação de ICMS foram criados campos diferimento e PDIF-FCP. Estes campos também foram adicionados na tela de cadastro de tributação estadual. No campo diferimento, deve ser informado o percentual de diferimento do ICMS. E no campo PDIF-FCP, deve ser inserido o percentual de diferimento do FCP. Estes campos não são de preenchimento obrigatório. O campo de diferimento deve ser preenchido quando o produto possui o CST 51 e existir percentual de diferimento de ICMS. O campo PDIF-FCP deve ser preenchido quando o produto possui o CST 51 e possuir percentual de FCP e existir percentual de diferimento do FCP. E na maioria dos casos, o percentual de diferimento do ICMS e o percentual de diferimento do FCP serão os mesmos. Além destes campos, na aba Benefícios, foi criado o campo Código Benefício RBC, onde deve ser informado o Código de Benefício Fiscal quando houver redução da base de cálculo. Ou seja, quando além do benefício do diferimento, o produto com CST 51 também tiver redução da base de cálculo de ICMS. O Código de Benefício RBC não é obrigatório e deve ser utilizado conforme a determinação de cada UF. Quando o usuário clicar na lupa deste campo, será aberta a consulta de códigos de informações adicionais da apuração, valores declaratórios, que exibe os códigos que estejam com a data de validade vigente, para que o usuário localize o código desejado. O usuário também conseguirá inserir o código benefício RBC, informando a referência neste campo. E aqui no cadastro de operações também foram realizadas algumas alterações. Primeiramente, na aba Tributação ICMS, foi criado o campo Diferimento, para que possa ser informado o percentual de diferimento de ICMS, em caso que o sistema deve considerar o imposto da operação. Além disso, teve alterações na aba Observações Fiscais, onde foi criado o grupo Informações Complementares Gerais, que corresponde ao campo que já existia nessa aba em versões anteriores. E também o grupo Informações Complementares de Diferimento, para que possam ser inseridas as observações específicas do ICMS diferido. Este campo não terá nenhum texto padrão, e para inserir informações nele, deve-se buscar orientação junto à contabilidade. Se no grupo Informações Complementares de Diferimento existir essa expressão, ela será substituída pelo valor de ICMS diferido calculado na NFE. E as observações inseridas nesses dois campos serão enviadas para as informações complementares da NFE. E a tela de entrada e saída também foram alteradas. Aqui na tela de entrada, os labels data emissão e hora emissão foram renomeados para data, hora de emissão. E os campos de data e hora foram reposicionados. Os labels data entrada e hora entrada foram renomeados para data, hora de entrada. E os campos data e hora foram reposicionados. Além disso, tanto na tela de entradas quanto na tela de saídas,
Na aba Tributação de ICMS, no grupo ICMS, foi criado o campo Valor ICMS-OP, para armazenar o valor do ICMS da operação. O campo PDIF, para armazenar o percentual do diferimento. E o campo VL ICMS-DIF, para armazenar o valor do ICMS diferido. No grupo FCP, foi criado o campo PFCP-DIF, que conterá o percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. O campo VL-FCP-DIF, onde constará o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza diferido. O campo VLFCP-EFET, onde ficará o valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. Também foi criada a aba Benefícios, e nela o campo COD-BENEF-RBC. Este campo é para informar o código do benefício nos casos que houver redução da base de cálculo de ICMS. Quando o usuário pressionar espaço neste campo, será aberta a consulta de códigos de informações adicionais da apuração, valores declaratórios, que exibe os códigos que estejam com a data de validade vigente. O usuário também conseguirá inserir o código benefício RBC informando a referência. E o processo de importação de XML de entradas e saídas foi ajustado para prever os campos de ICMS diferido. Desta forma, quando o XML for importado no IGOgestão, os dados de ICMS diferido serão inseridos nos respectivos campos. Em relação ao dado de código de benefício RBC, ele só será preenchido se o código que estiver no XML constar na tabela de informações adicionais da apuração, valores declaratórios, que existe no IGOgestão. Caso não tenha, este campo ficará vazio. Além disso, se no passo 4 da tela de importação do XML de NFE, o usuário utilizar a opção Cadastrar produtos não vinculados, o campo Diferimento do cadastro de produtos será preenchido com o percentual de diferimento que estiver no XML importado. O campo Código Benefício do cadastro de produtos será preenchido conforme as informações do XML. Se a UF do emitente da NFE for a mesma do cadastro da empresa e o código do XML constar na tabela de informações adicionais da apuração, valores declaratórios, que existe no IGOgestão. Caso contrário, este campo ficará vazio. O campo Código Benefício RBC do cadastro de produtos será preenchido conforme as informações do XML. Se a UF do emitente da NFE for a mesma do cadastro da empresa e o código do XML constar na tabela de informações adicionais da apuração, valores declaratórios, que existe no IGOgestão. Caso contrário, este campo ficará vazio. E ao lançar saídas, entradas, orçamentos e ao consolidar entregas, o cálculo do ICMS diferido será feito se a operação utilizada estiver configurada para calcular ICMS e se o CST do produto for 51. E se na operação utilizada no lançamento, a opção Considerar imposto da operação estiver marcada, será considerado o percentual de diferimento da operação. Caso contrário, será considerado o percentual de diferimento do produto. Em ambos os casos, será utilizado o percentual de FCP diferido do cadastro de produtos. Em relação à emissão de NFE com dados de ICMS diferido, para que o sistema faça o cálculo, é necessário cadastrar produto com CST 51, preenchendo os dados de tributação de ICMS e benefícios, conforme a orientação da contabilidade. Configurar a operação que será utilizada para a emissão de NFE para calcular ICMS e, na aba Observações Fiscais, configurar as informações complementares de diferimento. Agora que você já sabe quais alterações foram feitas, vou simular a emissão de uma NFE com diferimento. Para isso, vou utilizar a tela de saídas. E aqui na tela de saídas, vou clicar em Novo, selecionar a operação, o cliente. Aqui na aba Produtos, vou inserir o produto Café em grão cru 3 kg, que possui CST 51. Agora vou acessar a aba Cobrança e clicar em Parcelar.
Então vou salvar o lançamento para que o cálculo do imposto seja realizado. E para mostrar os valores calculados, vou alterar a saída, clicar na aba Produtos e acessar a tela de detalhamento de itens. E na aba Tributação, veja que os campos VL, ICMS, OP, PDIF, VL, ICMS, DIF, PFCP, DIF, VLFCP, DIF e VLFCP, EFET foram preenchidos conforme o cálculo realizado pelo sistema. Agora eu vou sair desta tela, cancelar a alteração e realizar a transmissão da NFE. Para transmitir, vou clicar em Menu, selecionar a opção NFE Transmitir e aguardar a NFE ser transmitida. E aqui no DANF, veja que na área de informações complementares consta a observação sobre o ICMS diferido, conforme o que estava configurado na operação. E estas foram as alterações realizadas para implementar o cálculo do ICMS diferido na NFE. E assim, eu finalizo a apresentação das principais alterações da versão 2024.002 do Eagle Gestão. Na descrição deste vídeo, você encontra o link para o changelog da versão para ver as demais alterações aplicadas na mesma. E em caso de dúvida, contate o suporte técnico da Eagle Tecnologia.